Obras de mobilidade quase prontas já causam questionamentos sobre possíveis problemas que podem ser enfrentados por motoristas e pedestres. Tem transtorno à vista na nova rotatória do Jardim João Rossi e no túnel da Independência. O túnel José Bonifácio ligará as avenidas Independência e Presidente Vargas, passando por baixo da 9 de julho. A obra vai beneficiar 45 mil veículos e 19 mil passageiros de ônibus diariamente. Vai agilizar o trânsito para motoristas e usuários do transporte público no corredor norte-sul, de uma ponta a outra da cidade, por 21 quilômetros de pistas contínuas. A inauguração será no feriado de 7 de setembro. Já está quase tudo pronto, mas o Ribeirão Pretano está preocupado com a acessibilidade. Queria que alguém me explicasse por onde vai passar um cadeirante aqui na Independência, no comecinho da Presidente Vargas. Ele vai vir aqui, não sei por onde que ele vai passar aqui, o cadeirante, que vai vir visitar a inauguração de 7 de setembro, o túnel. Por onde que ele vai passar aqui? Eu queria que algum engenheiro me explicasse. Nós fomos checar a reclamação do morador e constatamos o problema. Realmente, a calçada ficou muito estreita. Chamamos o engenheiro civil, José Francisco, para tentar explicar o que aparentemente já está pronto. Existe uma norma de dimensões mínimas que são contempladas, tanto para pessoas com necessidades especiais, como pessoas idosas. E ali, nitidamente, a olho visto, você vê que não tem a medida suficiente para uma travessia, uma circulação dentro dos padrões de norma. O especialista também faz uma análise geral da obra toda, incluindo o que ele chama de contrafluxo de ônibus e a maneira como o túnel foi construído, a largura e a passarela dentro dele. Eu acredito que a colocação da passarela deve ter um motivo lógico, mas eu, particularmente, por questões de segurança, eu não seria um usuário dela. Ou seja, seria preferível que esse túnel tivesse todo o espaço excluindo essa passarela para que pudesse ter uma fluidez do trânsito melhor. Também um outro aspecto é a questão, a drenagem de águas pluviais foi bem pensada, porque nós estamos falando de uma obra de engenharia abaixo do nível do solo, ou seja, a parte de inundação tem que ter sido muito bem calculada, porque senão nós estamos entrando num túnel que pode sofrer inundação. Outra coisa que me preocupa muito é a questão desse contrafluxo de ônibus que vai dar origem aos ônibus que sobem a Independência sentido centro-bairro, que nesse trecho, teoricamente, ele entra em contramão para poder ter acesso ao abrigo de ônibus aqui atrás. Ou seja, as pessoas provavelmente vai ter uma certa confusão em termos de se deparar num fluxo de ônibus, de repente um ônibus, teoricamente, vindo contramão. Aqui no Jardim João Rossi, a obra que uniu as avenidas Independência, Elígia Latuf e Salomão também causa transtorno. Segundo os moradores da parte de cima do bairro, a engenharia não pensou num acesso, num retorno para as famílias chegarem nas casas. A preocupação existe principalmente no caso de uma emergência. Ficamos ilhados, porque na Avenida Lígia Latuf não existe retorno para nós voltarmos para cima. Se vir uma ambulância, um corpo de bombeiro socorrer alguém aqui no bairro, os caras vão ficar perdidos. Vão ter que descer até lá embaixo no postinho de saúde, fazer o retorno lá embaixo para voltar a subir. Só tem esse acesso aqui. Ali em frente à escola puseram uma placa de proibido retorno e aqui na avenida não tem nada. Eu acho que não custaria nada a engenharia estudar esse caso e fazer um retorninho na avenida como tem na Avenida Independência, Meira Júnior, vários retornos nessas avenidas largas, Presidente Vargas. Aqui também cabe fazer um retorno aqui, dá para fazer. Só que acho que é falta de estrutura da engenharia isso aí. Foi um erro deles, não sei. A mudança é para a implantação do corredor de ônibus Norte-Sul, trecho 4, que terá 15 quilômetros de extensão. Receberá mais de 98 mil usuários do transporte coletivo por dia e 1.800 veículos por hora nos horários de pico. Tudo muito bom para agilizar o trânsito, mas as famílias do João Rossi pedem atenção. Principalmente para o pessoal que vai levar as crianças na escola, né? Então, ônibus
não tem como retornar, então tá muito caótico aqui. Tanto é que eles colocaram retorno proibido e tamparam a placa tá tampada, porque não tem onde os carros virar ali na frente. O seu Gilberto é motorista profissional e também faz um alerta sobre a falta de segurança na rotatória, principalmente sobre o poste que ainda está bem próximo da via. Mesmo com os cones e a proteção, está perigoso. Chega ali, não dá pra passar nenhum carro direito, dentro com um ônibus desse tamanho, com 48 passageiros. A gente sofre aqui, ninguém faz nada pela gente aqui. A gente tem que subir em cima da guia, subir tudo. Põe cone, põe tudo. Como é que o ônibus vai virar? Quando você rela um carro aí, depois ele vai dizer, o motorista é ruim. Igual essa rotatória aqui, ó. O mínimo que devia ter feito era um balão para girar. Quando você vem para fazer o balão. Uma rotatória desse tamanho não tem um balão? Como é que pode? Eu dirijo desde 79. Eu nunca vi cada coisa que a gente não dá para entender. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agora há pouco, o secretário de Obras Públicas, Pedro Pegoraro, visitou o túnel em construção e respondeu aos questionamentos. Vamos acompanhar. Tudo isso está sendo avaliado pela RPMOB e as necessidades serão corrigidas por eles. O poste vai ser retirado pela CPFL e já está com um atraso na retirada. Os retornos ali colocados seguem as normas de acessibilidade e mobilidade das modificações para o corredor. Todos os retornos estão já implantados. E para repercutir esse assunto, recebemos no Núcleo de Jornalismo Wilson Rogério Estevão, advogado. Nós vimos aí que as obras de mobilidade, então, não estão totalmente prontas ainda, mas já geram preocupação. Uma situação que merece muita atenção do poder público, porque trata-se de segurança, doutor. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ximene. Boa tarde aos telespectadores. Na realidade, trata-se de insegurança, né? O poder público, com essas obras, passa insegurança para o povo. E pior ainda quando ouvimos, com todo respeito, o senhor secretário dizer que vão ser corrigidos. Quer dizer, até quando o Ribeirão Preto vai fazer obras que necessitam de correções posteriores? Já foi assim no viaduto Profissionais da Saúde, agora em todas essas obras de mobilidade, a necessidade de ser corrigido, né? Cadê o poder atuante do Poder Executivo em recusar essas obras, em fiscalizar efetivamente essas obras, para que não seja necessário ficar fazendo remendos, ficar fazendo reparos? E nós mostramos também uma calçada muito estreita para passar um cadeirante na Avenida Independência. Ali se esqueceram da acessibilidade. O que diz a lei, então, sobre a responsabilidade dos municípios nesse caso? Na realidade, parece que a ânsia de se inaugurar obras faz com que se esqueça da lei, porque não só a lei da mobilidade, como o Código de Trânsito, como a lei de acessibilidade, dá prioridade ao pedestre, dá prioridade ao cadeirante, né? Aqui em Ribeirão Preto, não. Aqui em Ribeirão Preto está fazendo tudo para se beneficiar ônibus, para se beneficiar trânsito, né? E se esquece de todos esses outros que são o elo mais fraco da ligação, né? O pedestre, o cadeirante, o idoso. Então é um absurdo quando assim falta estudo. A gente percebe claramente que há uma falta de estudo e que se prioriza simplesmente gastar em obras para que fiquem aí eternizadas ou para que sejam usadas como material de campanha eleitoral, né? Infelizmente, Ribeirão Preto padece desse mal. Doutor, e essa passarela dentro do túnel da Avenida Independência? O que deve ser pensado, então, para garantir a segurança dos pedestres? Na realidade, ela é absolutamente insegura, né? A gente ouviu na matéria o engenheiro falar, né? E aí vem a responsabilidade objetiva do Estado. Esse é o grande risco, porque qualquer dano que ocasionar ali, porque foi mal feito pelo agente administrativo, bastou você juntar o nexo causal com o dano, nós temos a teoria de responsabilidade objetiva do Estado. O Estado vai ser responsável por isso. Há pouco tempo tivemos em Belo Horizonte caso idêntico em relação às ciclovias. A municipalidade foi condenada a pagar indenizações porque as ciclovias foram mal feitas. Então, eu acredito que o Poder Executivo tinha que tomar um pouquinho mais de cuidado com essas obras em Ribeirão. No Jardim João Rossi, a reclamação é a falta de um retorno ali na Avenida Lígia Latuf Salomão. Para chegarem às casas, antes eles tinham e agora não. A engenharia deve ser pensada como um todo, né? Deve ser pensada como um todo e, inclusive, foi pensada na Lei de Mobilidade. A Lei 2.743 fala que todas as obras de mobilidade devem ser discutidas entre o Estado e a população.
E a gente percebe que aqui em Ribeirão Preto isso não foi feito, né? Não houve discussão com a população, não se ouve a população. Simplesmente tomam-se decisões, gastam o dinheiro e, infelizmente, gastam mal, porque depois tem que ficar fazendo reparos e fazer consertos nas obras que estão sendo entregues. Dr. Wilson Rogério Estevão, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Obrigado, Chimene.